Eu não decidi ainda se eu vou ficar fazendo resenha de todos os livros que eu vou ler, mas, por enquanto, o que eu acho que eu vou fazer é que eu vou priorizar livros que eu acho que eu tenho algo a dizer, sabe? Sobre que eles me despertaram a vontade de gravar uma resenha, porque eu não consegui falar o suficiente no texto ali do Instagram. Então é esse critério que eu vou usar por enquanto pra fazer vídeos de resenhas. O primeiro vai ser esse livro aqui, esse bendito desse livro aqui. Homens em Tempos Sombrios, da bonitinha Hannah Arendt, que assim, gente, eu passei mais de 2 meses pra terminar esse livro aqui. Mais de 2 meses pra terminar um livro desse tamanho. Olha o tamanho da minha mão. Minha mão é pequena, tá? Minha mão é bem pequena. Ele é pequeno. Olha, ele é pequeno no meu rosto. Ele é pequeno o livrinho. E é fino, gente. Só tem 290 páginas. E assim, demorou muito. Passou muito devagar essa leitura aqui. E aí isso me despertou também o interesse de falar uma coisa que tá relacionada a isso, que é livros que pra mim foram assim, parecidos com esse livro aqui. Que foi esses dois aqui, George Orwell, será que vai focar? E 1984. Esses dois livros aqui, esses 3 livros foram leituras parecidas pra mim e eu queria falar o porquê. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, por isso que eu achei que seria interessante gravar a resenha desse livro aqui, porque é meio que um fenômeno que eu já tô percebendo que acontece com algumas leituras. Então assim, pra começar, esse livro aqui, ele é um conjunto de ensaios que a Hannah escreveu, biográficos, ou seja, são ensaios sobre personalidades dos tempos sombrios, que é essa época ali do final do século XIX e início do século XX, até a metade do século XX. Então é de 1890 a 1950, na época das 2 primeiras guerras aí, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí ela vai falar sobre essas personalidades que de alguma forma a fascinam, só que eles fascinar ela não quer dizer que ela concorde com o que eles façam ou coisa parecida, ou que ela goste deles, assim. Mas eles simplesmente são pessoas que fascinam ela de alguma forma e ela escolhe escrever sobre essas pessoas. O que me incomoda aqui? Ela escreve sobre eles de uma forma incluindo aspectos da vida pessoal dessas pessoas. Sabe aquela coisa de separar o artista da obra? É uma coisa que ela não faz aqui. Como são ensaios, é justamente esse texto um pouco mais informal. É um texto respeitável, bem escrito. Fica com esse aspecto informal porque ela inclui características e aspectos dessas pessoas da vida pessoal delas, da intimidade delas. É um livro que mistura a intimidade com a vida pública. Parece que ela tá julgando os caras, entendeu? Loucamente. A sensação que eu tenho é que ela tá julgando eles de acordo com as coisas que ela sabe sobre eles. Entendeu? Só que, de certa forma, isso me incomoda, mas de certa forma faz sentido ela querer fazer isso. Sabe? É porque ela defende que você só vai conseguir fazer uma crítica boa sobre alguém se você inclui todos os aspectos da vida dessa pessoa. Eu acho que isso é bom no sentido de criar mais empatia pela pessoa, de não ver a pessoa só como uma figura pública, mas sim como um ser humano que tem suas qualidades e defeitos e suas limitações e etc e tal. Só que, ao mesmo tempo, isso também abre alas para que você faça um julgamento sobre alguém, sentencie uma pessoa a partir de informações que você sabe sobre essa pessoa que na sua mente são totais. Só que são as informações que essa pessoa deixou vir a público, né? Então, assim, fica um negócio meio... Estou usando aspectos pessoais para julgar de forma justa essa pessoa, mas até que ponto é justo se eu não sei tudo sobre essa pessoa e só sei o que ela escolheu deixar ser público? Tá fazendo sentido pra vocês? É uma coisa que me incomoda, sabe? E também algumas opiniões dela que eu não concordo muito. Que não é uma coisa que eu acho que é bem por aí. Que é uma crítica que eu vejo outras pessoas fazendo a ela, que tipo assim... que acham que algumas visões dela são muito liberais, assim, um pouco... Não diria insensíveis. Não diria insensíveis. Eu não achei ela insensível, não. Mas talvez
falte um pouco. O que eu achei que tem a ver com os outros livros, vamos começar com 1984, o que é que esses dois têm em comum? Que é uma coisa que me incomodou. O Jojo aqui, em 1984, foi uma relação de amor e ódio, que esse aqui também foi uma relação de amor e ódio. Por quê? A primeira metade desse livro aqui, eu achei super... Não tava gostando, tava achando muito debochado, muito escrachado, achando um negócio meio... Só que assim, distopias têm essa característica de ser uma coisa meio escrachada às vezes, porque o objetivo da distopia é fazer as pessoas perceberem aquela crítica, né? Não é pra ser uma coisa difícil de ser compreendida. Fica parecendo até meio sátira, sabe? Então assim, na primeira metade, eu tava achando assim meio... blé, não tava... gostando muito, eu já tinha lido A Revolução dos Bichos, não tinha gostado, então isso já me deixou meio assim. Só que aí da metade pro final, isso aqui foi pegando um corpo, isso aqui, gente, foi pegando a complexidade, tantas dimensões, tantas questões, tantas coisas acontecendo, foi como uma montanha-russa, assim, começou a subir, e eu terminei esse livro aqui embasbacada com a genialidade, precisei admitir, falei, não, realmente esse cara aqui, ele tem a fama que ele merece. Eles têm isso em comum, sabe? Eu acho eles dois muito ousados e audaciosos. Sabe quando você lê uma coisa e pensa, nossa, que audácia dessa pessoa falar uma coisa dessa? Eles têm essa característica, sabe? E isso incomoda um pouco, é meio irritante às vezes. Então, tipo, só que relevando isso, ao mesmo tempo, eles têm umas sacadas muito geniais. Eu achei o pensamento, os raciocínios da Hannah Arendt muito precisos em muitos momentos. Ele também aqui é muita precisão, ao mesmo tempo que eu gostei, ao mesmo tempo desgostei. Em relação ao livro do Desassossego, o que esses dois têm em comum é que pareceu uma eternidade ler esses livros aqui. E esse aqui, ele é bem maior, olha só o tamanho, ele é bem maior, ele tem mais páginas, se eu não me engano são 400. É, por aí. E assim, o que esses dois aqui tiveram em comum é essa questão de muita informação e de passar extremamente devagar. Eu li esse aqui, gente, ler esse aqui foi uma jornada pra mim. Eu lembro de no final, falar assim, gente, eu senti minha mente sendo modificada através dessa leitura aqui. Eu senti que no final eu não era a mesma pessoa de quando eu comecei. São livros que eu dei 5 estrelas, só que eu não favoritei justamente porque não foi agradável, sabe? A leitura não foi uma leitura... Ela foi boa de outra forma. Tem trechos aqui surreais, de bons, assim, incrível daquele jeito, assim, que cada palavra, ela quer dizer exatamente o que ele tá falando, que dizem muito com muito pouco. Eles são parecidos nesse aspecto. Então, eu percebi esse padrão agora, depois de ler esse livro aqui, de que existem livros e livros, né? Tem muitos livros que te trazem sensações diferentes. Esse livro aqui de 290 páginas, pequeno desse jeito, eu demorei mais de 2 meses pra terminar. Eu não abandonei porque toda vez que eu parava pra ler ele, era bom, sabe? Toda vez que eu parava pra ler ele, os insights que eu tinha e as reflexões e as partes boas que eu gostava dele eram muito boas. E isso me fez não querer abandoná-lo. Mas a jornada de conseguir chegar até o fim dele foi muito árdua e muito longa e muito cansativa. Eu não sei exatamente se é por causa do tanto de informação, justamente por essa escrita tão precisa. Cada informação que é falada, cada frase ela é importante, sabe? Cada coisa que você lê ali, ela tem o seu valor. E ela precisa ser lida e vista devagar e com atenção. E é não ficção esse aqui, né? O do livro do Desassossego também não é ficção. Eu acho que o 1984 passou um pouco mais rápido porque ele era ficção, distopia e tudo mais, então você vai ler um pouco mais rápido porque tem uma história ali no meio. Mas quando é não ficção, aí o negócio fica mais cansativo. Eu acho que é por isso que esses dois têm isso em comum. É uma mistura de amor e ódio e admiração no final, porque não tem como, entendeu? Você passar por isso e dizer que isso aqui não é uma obra que vale 5 estrelas. Eu acho que vale sim. Só não é o tipo de livro que eu penso em voltar algum dia. Talvez eu volte nele individualmente em cada ensaio, se eu, em algum momento, começar a ler algum desses autores, porque eu acho que isso é uma coisa que também pode melhorar a experiência de ler ele. Todas as pessoas que ela cita aqui, nenhuma dessas pessoas eu conheço. Nem nunca ouvi falar. Entendeu? São pessoas bem específicas. Eu acho que, inclusive, para pessoas que pesquisam sobre essa época, esse livro vai ser muito útil, porque ela vai trazer ali figuras que estiveram realmente envolvidas nesse período e que fizeram algum tipo de diferença, influenciaram de algum tipo. Então acho que para termos de pesquisa vai ser bom, porque é uma fonte de conteúdo ali que você pode ter em relação àquele autor que você está pesquisando. Então se em algum momento eu
começar a pesquisar sobre algum desses autores, eu vou querer voltar no ensaio sobre esse autor para ler e talvez, né, enriquecer a minha pesquisa. Mas fora isso, assim, eu realmente fui nele cegamente, eu não tinha ouvido muita gente falar. Eu só tinha ouvido falar da Hannah Arendt, e eu lembro que eu olhei esse título e eu gostei desse título. Eu pensei, vou ler esse livro. Então foi basicamente isso. Mas eu não recomendo para uma pessoa, um leitor iniciante, nem nada assim. Não recomendo não. A menos que você realmente vá fazer alguma pesquisa, ou estude sobre a Hannah Arendt, ou sobre alguma dessas pessoas aqui, ou seja uma pessoa muito interessada por esse período de Segunda Guerra Mundial, nazismo, antissemitismo, e seja muito acostumado a ler coisas densas e cansativas. Fora isso, eu não recomendo, porque vai ser bem complicado. Mas assim, também pode ser que não seja, gente. Cada pessoa é diferente. Não tem como se comparar. Vai que pra você seja mais tranquilo do que foi pra mim, por N motivos. Mas no geral, a escrita dela foi muito boa. Gostei da escrita dela. Não é uma escrita tão difícil assim, é uma coisa indecifrável. Não é, não. Em alguns momentos até meio que é. Só que na maioria dos momentos é uma leitura que até flui, é de boa. Dá pra entender bastante tudo que ela tá falando. Às vezes eu tive que reler em algumas frases para poder realmente compreender. Falar assim, não, peraí, é isso mesmo que eu entendi? Eu queria até ler alguns trechos que foram os que eu achei mais interessantes antes de terminar esse vídeo. E eu quero ler para vocês verem o quanto que essa mulher é perspicaz, sabe? Aquele... Cara, que raciocínio é esse, mulher, que tu tem, hein? Uma coisa impressionante mesmo. Em vários momentos, assim, eu fiquei, uou, isso aqui falou muito, muito pouco. Teve coisas que me deram insights inéditos, coisas que eu pensei pela primeira vez por causa de coisas que eu li. Então, assim, por isso que é meio difícil recomendar ou não, sabe? Eu nunca falo que não recomendo um livro, porque cada livro para cada pessoa vai ser uma experiência diferente, mas eu gosto de dar todos os motivos do como foi pra mim, pra você ver aí. Né? Você que vai decidir. Olha essa primeira citação aqui. Todas as paixões, mesmo as mais desagradáveis, são como paixões agradáveis, pois nos tornam mais conscientes de nossa existência, fazem-nos sentir mais reais. Sabe? Cara, olha isso, né? Isso é muito, muito real. Tipo assim, todas as paixões, tudo que nos desperta paixão, potência de vida, mesmo as desagradáveis ou as agradáveis, sendo agradáveis ou desagradáveis, é uma coisa só, são como paixões agradáveis. Por que são agradáveis? Porque nos tornam consciência da nossa própria existência, e isso é agradável. Faz a gente se sentir real. Esse aqui, eu amei esse aqui, olha esse. A própria verdade é comunicativa. Ela desaparece e não pode ser concebida fora da comunicação. No âmbito existencial, verdade e comunicação são a mesma coisa. A verdade é o que nos liga. É apenas na comunicação entre contemporâneos e também entre vivos e mortos que a verdade se revela. Eu amei isso aqui, cara, porque fala tanto, né, sobre a questão da comunicação, da linguagem, do que nos torna seres humanos inteligentes. E o fato de que essa comunicação, ela não se dá só entre vivos, se dá também entre pessoas que já morreram e deixaram a sua ideia, né? Deixaram a sua comunicação, a sua contribuição, muitas vezes sua linguagem para expressar algo. E é através dessa comunicação que liga todas essas coisas que a verdade se revela, sabe? Coisas assim, gente, que ela do nada, você tá lendo aqui, do nada você se depara com isso. Então é sobre isso que eu tô dizendo, que por mais que seja cansativo e seja né, tenha todas essas questões que eu falei, eu não conseguia parar de ler, não conseguia abandonar, porque quando era bom, era muito bom. Eu amei esse aqui, olha isso. O que aparece tão nitidamente como um fim pode ser mais bem compreendido como um início cujo significado profundo ainda não conseguimos captar. Nosso presente é enfaticamente, e não apenas logicamente, a suspensão entre um não mais e um ainda não. O que parece como um fim pode ser mais bem compreendido como um início cujo significado eu ainda não entendi. Esse aqui é bem sobre essa questão de tempos sombrios, né? E eu amei isso aqui. Olha esse... O homem de negócios, cujo credo é negócio, e o estadista que sustenta guerra é guerra, são literatos estetizantes no vácuo de valores. São estetas na medida em que estão encantados pela coerência de seu próprio sistema e se convertem em assassinos, pois estão preparados para sacrificar tudo a essa coerência.
essa bela coerência. Então, assim, diga-me mais sobre você estar pronto para sacrificar tudo por uma coerência que só faz sentido pra você e poucas pessoas. Complicado. Ah, esse aqui foi um que eu amei. Falou diretamente pro meu coração. As metáforas são os meios pelos quais se realiza poeticamente a unicidade do mundo. Gente, olha isso, cara. E só é o início do trecho. Mas isso aqui já me pegou de um jeito, porque sabe quando você já tinha pensado nisso antes, mas não dessa forma aqui, tão clara? E aí ela continua. O que é tão difícil de entender em Benjamin, que é o autor que ela estava falando aqui, é que sem ser poeta, ele pensava poeticamente. E, por conseguinte, estava fadado a considerar a metáfora como o maior dom da linguagem. Eu sempre falo isso, que eu acho que a metáfora é o maior dom da linguagem, é tanto que eu acho que os memes da internet são o ápice da comunicação, são os memes. Gente, então é isso. Essa foi minha resenha meio doida. Eu não vou chamar de resenha, eu vou chamar só de considerações sobre Homens em Tempos Sombrios. Se você quiser continuar acompanhando, fique à vontade. Se inscreve aqui no canal, curte, dá uma comentada pra, né, o algoritmo entender que esse vídeo é relevante. E fica aqui pra acompanhar os próximos que vão vir. Beijo, tchau, até a próxima.